E o advogado, aquele que confunde o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Saint-Exupéry, tem consequências. Já e tem um outro vídeo dele maravilhoso. Ele realmente, de referências culturais, é um portento. Né? Tem até uma livraria que fez uma graça aí, até mandei para os meninos, se der tempo, vocês coloquem aí. Vamos lá, o que é que tem sobre o advogado Erik Katwinkel? Vai lá. O Partido Solidariedade decidiu expulsar da legenda o advogado Erik Katwinkel, que defendeu o réu Thiago de Assis Matar no segundo julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a legenda, o defensor endossou discurso de ódio ao atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Em uma nota divulgada após a repercussão do caso, o partido diz o seguinte: ele ocupou a tribuna do Supremo Tribunal Federal para protagonizar um grotesco espetáculo de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, verbalizando e endossando o discurso de ódio não raro permeado de fake news que contaminou parte da sociedade brasileira. Na sustentação oral, que a bem da verdade mais se assemelhou a um discurso político, o advogado que possui atividades política ativa dedicou-se a propagar fake news contra os magistrados, diz lá a nota. O Solidariedade ainda afirmou que a atuação do advogado se mostrou incompatível com a linha do partido. Bom, ele espalhou fake news, inclusive, sobre o ministro Roberto Barroso. Nós vamos ver adiante. Né? Foi uma atuação verdadeiramente vergonhosa. A OAB, aliás, mandou uma mensagem de solidariedade ao Supremo. Vai. O vice-presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, que assinou a expulsão do advogado Erik Katwinkel da sigla, também vai acionar a Ordem dos Advogados do Brasil contra ele. A entidade só pode analisar a conduta dos filiados caso seja provocada, o que deve ocorrer com o pedido do Solidariedade. Ainda de acordo com Paulinho da Força, o advogado disse que o partido foi exposto com a ação dele. Disse: ele não é um cara qualquer, foi candidato a deputado estadual e expôs o partido ao ridículo. Eu achei que aqui era um negócio da solidariedade, porque a OAB também emitiu uma nota de solidariedade. Agora, a OAB está devendo mais do que isso. É preciso que exponha ali quais são os seus fundamentos. Tem um código de ética. Oi. Tenho aqui, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, enviou um ofício ao Supremo expressando confiança na atuação dos ministros na condução dos julgamentos dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele ainda reiterou que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, acredita que todos os envolvidos devem ser responsabilizados, assegurado o devido processo legal a todos. O ofício foi lido pela presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, no fim do julgamento do terceiro réu. Além disso, a OAB se solidarizou com o tribunal ante os ataques que sofreu pelo que escreve lá, pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. Isso, e eu pulei aí, 2. O Erik Katwinkel Júnior, ele é conhecido, ele é da política originalmente. E ele foi para lá como advogado. Né? Mas quem é ele? Vamos para 2, vai, lembra aí. O advogado Erik Katwinkel Jr. foi condenado em primeira instância em 2019 por violência doméstica, acusado de agredir a mãe e a irmã. Ele se tornou réu em 2018. O fato foi registrado no dia 6 de novembro de 2016 em Votuporanga, no interior de São Paulo. Em julho de 2019, a segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude condenou o advogado pelo crime de violência doméstica. Ele pegou pena de 7 meses de detenção em regime aberto, além de ter sido proibido de deixar a cidade e frequentar lugares por 2 anos. O advogado chegou a entrar com recurso, mas nas últimas tramitações processuais disponíveis, consta que teve a contestação rejeitada. Erik Katwinkel também foi eleito vereador por Votuporanga, mas teve o mandato cassado após apresentar uma ação contra a prefeitura durante o período em que fazia parte da mesa diretora. Além disso, ele foi candidato à prefeitura da cidade pelo PTB em 2020, recebendo mais de 15 mil votos. O advogado, todavia, acabou caindo no primeiro turno. Nas últimas eleições, ele tentou, sem sucesso, o cargo de deputado estadual pelo Solidariedade. E teve vamos para 4, aí teve o negócio da fake news sobre o Barroso, que é de lascar, né? Vai lá. Ele fez ataques direcionados ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ontem, durante o julgamento, o advogado citou fake news contra o magistrado na tentativa de defender o réu Thiago de Assis Matar. No tribunal, ele lembrou de um vídeo em que Barroso teria dito que eleição não se ganha, se toma. Vamos acompanhar. Que fiz o melhor do meu combate,
ato antidemocrático, com a devida vênia, é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Isso é preocupante. Isso nos causa medo, insegurança. Isso nos causa calafrios. Porque eu também participo de questões eleitorais. E todas elas eu conquistei com muito trabalho, dedicação e suor. Com muito carinho, pensando sempre na finalidade em ajudar, na missão em servir a minha cidade, o meu estado, o meu país. E como diz Barão de Montesquieu, a injustiça que se faz a um é uma ameaça à justiça que se faz a todos. Deus do céu, olha, o cara lá usa o Supremo, é por isso que a OAB, assim, uma advogada vai e começa a choramingar, eu não sou recebida, e chorar, e não sei o quê. Vai o outro e começa a se defender, né, porque ele próprio é investigado por vínculo com ato golpista. Ele ali fazendo uma espécie de campanha eleitoral e levando uma fake news contra o Roberto Barroso, que simplesmente é mentirosa. O Roberto Barroso não disse aquilo. E o Barroso respondeu. Tem o videozinho aí, vai. Evidentemente que a eleição não se toma, a eleição se ganha, até porque são urnas eletrônicas sobre as quais nós não temos nenhum tipo de controle, nenhum tipo de controle personalizado. Portanto, é um sistema que ali funciona. De modo que, de boa fé ou de má fé, essa é uma mentira que circula repetidamente. E até foi bom o advogado ter mencionado, que me permite esclarecer de uma vez por todas. Mas, no mundo civilizado, a gente não vive da mentira nem de narrativas falsas. Senão acontecem coisas ruins como as que nós estamos vendo aqui hoje. É isso. Né? Tá virando... Veja só. Você não pode usar o espaço de intervenção no STF, a pessoa está ali para defender o seu cliente, essa defesa tem regras, essa defesa tem códigos, e sim, Vale Bene, a pessoa é livre para fazer a leitura que ela achar conveniente das leis e dos códigos. Agora, o que não pode é usar o espaço, a oportunidade, a tarefa, o dever para fins escusos, para fazer campanha eleitoral. Isso que a gente viu ali é campanha eleitoral. Para fazer autodefesa, para tentar desqualificar o tribunal. Quando eu digo desqualificar o tribunal, não é criticar o ministro. A posição do ministro não é isso, não. Quer dizer, por exemplo, como fez o tal do Sebastião, doutor Sebastião, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, isso aqui é um julgamento político. Não, aí ele está desqualificando o próprio aparato da justiça. E o homem que confunde o Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, com o Príncipe do Maquiavel, ele criou uma nova personagem histórica de todos desconhecida até aqui. Vê-se que alguém que realmente faz os chamados mergulhos verticais em determinados temas. Na política, a gente viu no que resultou. Mas ele também pode fazer citações históricas de apelo religioso. Como essa aí? Põe o vídeo, vai. Ontem que me antecedeu foi um desembargador, doutor Sebastião Coelho. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Larissa, você já ouviu falar do Afonsão? Não, esse Afonso não. Não? Afonsão era o governador romano ali da Galileia, ali da Palestina. Né? Seria, Palestina. Pois Onde estava Jesus, estava por ali. E aí o Afonsão, aí até Afonsão, faz isso, Afonsão, lavou a mão. Hein?
A isso a corte está submetida, né? Nós temos... né? Esse é o momento da cultura brasileira que merece ser pensada, da política brasileira que merece ser pensada. E hoje uma livraria aproveitou e fez uma graça, a Livraria da Vinci, é isso? E fez uma graça que eu mandei para os meninos Tá aí. sobre a venda dos livros, tá aí? Aí. Ali tá. Então tem o Pequeno Príncipe ao lado do Príncipe do Maquiavel e tá assim: como dizia o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios. E aí o Príncipe de Maquiavel, né? Então quem está acompanhando pelo rádio está vendo, depois pega a imagem, tem o livro um lado do outro na vitrine e alguém resolveu, porque de fato isso foi uma coisa assim que causou uma certa curiosidade, eu diria até antropológica, né? Até antropológica.